Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que o povo de Deus precisa lidar com duras provações. Não é a primeira vez que a igreja precisa se reinventar. Não é a primeira vez que o mundo passa por caos. A história da criação nos mostra que desde a origem, lá no começo de todas as coisas, a palavra de Deus nos diz que a terra era sem forma e vazia. A expressão bíblica na língua original, ela chama isso de caos. A terra era um caos. O mundo era um caos. E Deus colocou ordem no caos, pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas a partir do verbo, da expressão divina. Verbo este que se fez carne também e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante. Lá no início da história da igreja, nós encontramos o povo de Deus passando por provações, passando por perseguições, passando por dificuldades. O mundo já enfrentou pandemias em outros tempos, em outras eras. Nós é que estamos experimentando isso, em grande parte pela primeira vez. Algumas pessoas que nos acompanham, de um pouco mais de idade, inclusive que são membros da nossa igreja, viveram um outro tipo de caos. Sim, alguns eram crianças quando vieram da Europa para o Brasil em virtude da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que assolou, que ceifou milhares de pessoas. Portanto, queridos, quando você e eu hoje estamos ouvindo relatos de vidas sendo ceifadas, de dificuldades, crises econômicas, como não destacar, por exemplo, a crise de 29, a famosa depressão de 1929, uma crise que assolou o mundo, uma crise que desencadeou milhares de desempregos, sofrimentos. Portanto, queridos, nós não estamos lidando com algo novo, ainda que o patógeno relacionado à Covid-19 seja novo, é algo comum dentro da dimensão e da história humana. Portanto, tudo isso precisa ser dito para que nós venhamos a acalmar o nosso coração, com temor e tremor e com muito respeito. Temos acompanhado vários casos de pessoas, notícias, e algumas pessoas demonstram permitir que a ansiedade tome conta do coração. Tem se deixado levar por sentimentos de medo, tem se deixado levar por processos de desgaste emocional em vários aspectos, inclusive na área de relacionamentos. Afinal de contas, nós precisamos hoje estar mais próximos uns dos outros enquanto familiares. Estamos convivendo mais. E isso tem trazido alguns desequilíbrios. Mas eu não quero continuar o meu relato, a minha fala inicial, fazendo destaque a estas coisas que são óbvias. Ah, pastor, vem lá mais uma mensagem sobre pandemia. Não, se você observar com atenção, inclusive você pode até voltar e assistir cultos que nós temos disponibilizados nas plataformas, você observará que nós não enfatizamos tanto isso. Agora, nós trouxemos princípios bíblicos para lidarmos com o momento em que passamos. E entendo que é papel nosso enquanto igreja ensinar, inclusive o texto que leremos dentro em breve, vai justamente mostrar que dentre algumas ações que nós devemos fazer, é instruir o povo. Então, a minha função, a nossa função enquanto igreja hoje, é instruirmos as pessoas na palavra, instruirmos as pessoas no caminho correto,
instruirmos as pessoas a como lidar com as suas finanças, a como lidar com seus relacionamentos. Agora, você há de convir comigo também que há uma enxurrada de lives, há uma enxurrada de estudos, há uma enxurrada de palestras, de treinamentos. A pergunta é: será que nós estamos conseguindo acompanhar e reter isso tudo? Um dado científico mostra que nunca na história, o que não precisa ser muito inteligente para perceber isso, mas a ciência confirma, que o volume de informações que é lançada na rede mundial de computadores, na internet, o volume de informações que hoje é compartilhada nos milhões, nos bilhões de acessos nas redes sociais, trouxe benefícios, mas também trouxe alguns malefícios. E eu também não quero me colocar aqui como um profeta condenando o smartphone. Eu não quero demonizar a tecnologia, porque nós não precisamos demonizar a tecnologia. Agora, que a tecnologia pode ser usada para o mal, com certeza. Mas ela pode ser usada para o bem. Olha aqui, estamos transmitindo esse culto está chegando até você por causa da tecnologia. Isso é bênção, queridos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então eu quero agora quero convidar você para lermos mais uma passagem das Escrituras. Quem nos acompanha, os membros da nossa igreja, sabem que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de enfatizar a leitura bíblica e de vez em quando eu prego, sim, em alguns poucos versículos e às vezes até em algumas frases bíblicas, mas eu gosto muito de ler textos bíblicos e a partir deles, então, extrair lições, e é o que eu quero fazer mais uma vez com você nessa manhã que Deus nos dá, que Deus nos concede graciosamente. E olha que coisa linda, a bênção de Deus tem nos alcançado. Quantos dias estivemos orando por chuva, não é verdade? Sexta-feira foi um dos dias mais preferidos da minha vida. Eu fiquei feliz da vida na sexta-feira, porque, quem sabe, eu gosto de o clima mais nublado, a chuvinha caindo, friozinho. Fiquei empolgado sexta-feira e abençoado. Que bênção, Deus nos atendendo e entrando com provisão. E eu quero convidar você então agora para lermos juntos, você acompanha a leitura que eu estarei fazendo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos começar, Atos capítulo 7, e leremos então a partir do verso 59. Atos 7, 59, entrando no capítulo 8, versículo 1 e 2. Depois nós vamos avançar para Atos capítulo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Atos 7, 59. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu, e Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Agora, avance um pouquinho, vamos ao capítulo 11 do texto bíblico. Atos capítulo 11, verso 19. Nós leremos o versículo 19, que nos posiciona ou nos contextualiza a partir de Atos, finalzinho do capítulo 7 e início do capítulo 8. Diz assim o texto bíblico, eu estou lendo na Almeida século 21. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene,
os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, o registro santo, registro sagrado, palavra do céu aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, agora a fazermos as aplicações, as abordagens, os ensinamentos adequados para o nosso tempo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, conduza-nos. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa, na inspiração em que cada pessoa, assentado onde está, acomodado da forma em que esteja, possa agora acomodar esta palavra em seus corações, em suas mentes, e dispor-se à obediência, dispor-se a prosseguir, sempre orientados pela palavra do Senhor. Conduza-nos, ó Deus, a Ti rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Unidos, vamos superar. Esse é o tema da nossa mensagem, tema da meditação para esta manhã. Unidos, vamos superar. Eu coloquei na minha introdução alguns fatos rápidos ali mencionando sobre a história mundial e a história da igreja, e mencionando inclusive que em outros tempos, outrora, lutas, provações, crises aconteceram. Assim como nós também passamos por crises e, como eu disse, eu não quero ficar destacando tanto o momento em que nós passamos, porque eu estava, enquanto preparava essa mensagem, meditando e Deus foi trazendo à minha memória algumas lembranças. E eu comecei a me lembrar, por exemplo, das crises que eu enfrentei na infância, as crises que a minha família enfrentou na infância. Eu contei uma vez essa história, mas já faz bastante tempo e algumas pessoas com certeza não ouviram, não souberam. Eu demorei muito tempo para começar a gostar de comer dobradinha. Gosto demais. Se tiver hoje na sua casa, faz uma marmitinha para mim e me sinaliza que eu vou buscar, tá? Criamos um esquema lá para que eu não chegue perto de você, mas a gente vai acessar essa benção. Mas demorou muito tempo para eu aprender a gostar de dobradinha, porque na minha infância teve um período da nossa família de escassez. Algumas dificuldades que os meus pais enfrentavam, que nós como família enfrentávamos. E eu falo isso também porque nós estamos no mês da família e como famílias estamos enfrentando dificuldades. E a minha família naquele tempo assim também estava.
E eu lembro que durante alguns dias, devido essa iguaria, né, ser mais em conta, com certeza é uma das carnes mais baratas no açougue, continua sendo até hoje, né? Então nós acabamos comprando uma grande quantidade e durante alguns dias seguidos nós comemos. E naquela época o nome que a minha mãe dizia é assim, ó, hoje tem bucho, que é dobradinha, né? E eu lembro que depois de 3 dias comendo dobradinha, eu cheguei para minha mãe na mesa e disse assim, eu não aguento mais, é só bucho, é só bucho, é só bucho. Eu era pequeno, poucos anos. Obviamente que naquela época eu não entendia o porquê. Depois eu passei a entender. Mas eu estou dizendo isso, queridos, porque todos nós enfrentamos crises. E elas são cíclicas. Eu lembro desse tempo, inclusive, meu pai tinha um caminhão e ele buscava no interior do Brasil, lá bem no norte, no Mato Grosso, entrava com o seu caminhão para tirar mandioca, aipim. E em uma daquelas viagens longas, difíceis, cansativas, né, sem recursos que existem hoje, ar-condicionado, nem fazia ideia que um dia isso fosse existir. E eu lembro que aquelas estradas de chão eram difíceis de o caminhão trafegar, muito pó, e eu lembro dele reclamando do governo. Eu lembro dele reclamando das dificuldades. Ele dizia, isso é culpa do Figueiredo, isso é culpa do Figueiredo. Eu não fazia ideia de quem era Figueiredo. Depois fui entender. E depois eu fui lembrar também de outros momentos. As reclamações na época do Sarney. Ah, que difícil que era a época do Sarney. E depois, como era difícil a época do Collor, a época do Itamar. Depois a época do FHC. A empresa que eu trabalhava quase faliu com o pacote econômico. Crises e crises, e todo mundo achando culpados e sempre descontentes com o governo, sempre descontentes com o governo. Aí vem outras mudanças, veio Lula, muitos ficaram felizes, outros também sofreram. Depois veio Dilma, muitos ficaram felizes, outros sofreram. Agora estamos em outro governo, muitos estão felizes e outros estão sofrendo. O que muda? Precisa mudar a nossa atitude. Enquanto nós ficarmos reclamando, enquanto nós só reclamarmos, e aí, queridos, em nome de Jesus, com temor e tremor, eu não estou dizendo e nem estou defendendo nem A, nem B, nem C. Eu citei aqui mais de 5 nomes de presidentes. O que eu me recordo na minha memória, desde criança, é um grande número de reclamação, de reclamação e de reclamação. Eu tenho certeza que se outro fosse o governante eleito nas eleições passadas, ia ter muita reclamação também. E eu também não estou agora falando aqui para defender quem está hoje no governo. O que eu estou querendo dizer é algo que eu preciso que você agora se desligue da personalidade. Percebe? Se desligue do nome e pense na situação, pense nas circunstâncias. Queridos, sempre haverão dificuldades, sempre ocorrerão problemas, sempre acontecerão crises econômicas. O que eu estou dizendo é que a palavra crise me acompanha desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança eu lembro de crises, de dificuldades, problemas financeiros, dificuldade para pagar conta, dificuldade para fazer isso, dificuldade para comprar aquilo. Hoje, graças a Deus, a minha família tem sustento, tem provisão, tem fartura, nos vestimos bem, temos um bom carro para andar, temos teto. Deus nos abençoou muito. Mas tem muitas pessoas que estão sem teto, tem muitas pessoas que não têm carro, tem muitas pessoas que estão passando dificuldade, não estão tendo o que comer. A questão é que para alguém sempre vai ter alguma crise. Para alguém sempre vai ter uma necessidade, algo a ser suprido. O que nós lemos aqui é o retrato de um tempo, de uma época em que a igreja estava passando por sofrimento,
passando por lutas, passando por dificuldades. Hoje, a igreja também enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, enfrentamos batalhas, enfrentamos desafios. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu querido: assim como Deus sustentou a igreja naquele tempo, assim como Deus sustentou a igreja durante aquele período denominado de Idade das Trevas, assim como Deus sustentou a igreja em todas as épocas, não será diferente agora. Assim como Deus sustentou o seu povo no passado, Ele não vai falhar com o seu povo hoje, Ele não vai falhar com você amanhã, Ele não vai falhar com você nunca, porque Deus é infalível. É nele que nós precisamos depositar a nossa confiança. Jeremias capítulo 17 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua destra, a sua força, confia em si próprio, confia no seu trabalho, confia na sua saúde. Ah, queridos, quantos hoje estão se deparando com um quadro de enfermidade que até poucos dias atrás estavam fortes e vigorosos? Quando confiamos em nós mesmos, quando confiamos em governos, quando confiamos em recursos humanos, o salmista vai dizer que existem aqueles que confiam em carros e cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Os tempos são outros. Sabemos que hoje o cavalo não representa tanto poder quanto era no passado. Mas o que se refere a esse texto era algo imponente, algo vigoroso, algo que dava força. Tanto que quando os cavalos começaram a ser utilizados em campos de batalha, dificilmente o exército que tinha na sua composição os cavalos, dificilmente ele perdia. Então era atribuído ao cavalo a força da vitória. A que você atribui hoje a vitória? Nós precisamos, queridos, confiar que a vitória vem do Senhor. Quando olhamos para o texto bíblico, nós olhamos a necessidade de enfrentarmos as crises. E eu comecei contando a crise da minha infância, eu não tenho mais tempo para contar da crise da adolescência, da juventude, do início da vida de casamento. Foi uma bênção, meus irmãos, os primeiros anos de casamento com a minha esposa, continua sendo até hoje. Mas nós enfrentamos muitas lutas, muitas provações. Mas o Senhor nos sustentou. Temos crise hoje? Temos. E sabe o que me leva a fazer esse raciocínio? É que daqui 5 anos vai ter outra crise. Vai ter a crise, eu estava pensando também nesse processo aí. Lembra da crise de 2007? Eu lembro. Lembra da crise de 99? Eu lembro, foi quando a empresa em que eu trabalhava quase faliu. E aí há poucos anos a gente está dizendo a crise de 2016, a crise de 2017, a crise de 2018. Eu lembro do falecido jornalista famoso, Boixá, e ele, num dos últimos discursos dele, antes de ter perdido a sua vida num acidente aéreo, como muitos sabem, ele dizia assim: nós precisamos sair dessa crise. Essa crise política está impedindo o Brasil de crescer. E aí, imaginamos, 2019 vai ser diferente, vai acabar a crise. Aí veio a crise de 2019. Não, 2020 vai melhorar, 2020 vai ser, show de bola. E aí veio outra crise. Por favor, não me interprete mal. Não estou aqui fazendo o papel do pessimista, daquele que só vê coisa ruim em tudo. O que virá em 2021? O que virá em 2022? 2023, 2024? Eu quero dizer para você o seguinte: em 2021, 22, 23, 24, 25 e assim por diante, sempre vai ter alguém em crise. O cenário sempre vai estabelecer crise para alguém. Outros estarão melhores, outros estarão bem, mas outros estarão em crise. Alguns que hoje estão, joia, show de bola, daqui a um tempo poderão estar em crise. Alguns que hoje estão em crise,
daqui a algum tempo podemos estar dizendo: puxa, graças a Deus, superamos aquela crise. Percebe, queridos? O que nós precisamos colocar, entronizar em nossa mente é a soberania de Deus, é o reinado do Senhor Jesus em nossas vidas, é andarmos debaixo do Espírito, porque quando andamos debaixo do Espírito, de modo algum, satisfaremos os desejos da carne. Agora, eu quero passar a dizer para vocês também o seguinte, que uma das piores coisas de se enfrentar uma crise é quando nós enfrentamos uma crise sozinhos. É quando nós não temos apoio de ninguém. É quando estamos solitários. A igreja, lá no passado, enfrentou crises severas. Capítulo 8 de Atos, o texto bíblico nos mostra ali a morte de Estevão, o martírio de Estevão. Outros cristãos depois também foram martirizados. Do decorrer dos séculos, hoje, inclusive, cristãos continuam tendo suas vidas ceifadas por causa de outros sistemas religiosos, por causa de outras perseguições. A igreja ela começou a ser perseguida na sua origem, durante o tempo, hoje, e será até Jesus Cristo voltar. Está posto. E Jesus mesmo nos disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós quando vos perseguides por causa do meu nome. Fique feliz, se alegre. Ah, meus queridos, como nós precisamos ir para a palavra. A palavra de Deus nos fortalece, nos sustenta, nos posiciona para enfrentar as dificuldades, as lutas, as batalhas. Lemos nesse texto e vemos nesse texto uma igreja unida, um povo unido. E um povo unido, a igreja unida, o povo de Deus unido, superará as dificuldades. Unidos, vamos superar. Quando eu olho para essa percepção e para esse texto, eu quero pedir a você a aplicação de duas percepções que a palavra de Deus nos mostra. Vamos superar desde que tenhamos unidade nas adversidades. Tenhamos unidade nas adversidades. São duas aplicações que nós faremos a partir de agora. A primeira, unidade nas adversidades. Assim como no passado, a igreja teve um grande enfrentamento de perseguição e de mortes. Capítulo 12, verso 1 vai dizer: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. Nós lemos 7:59, 8:1, Estevão sendo martirizado, a igreja sendo perseguida. Nós lemos aqui no capítulo 11, verso 19, os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão. Foram para Fenícia, Chipre, Antioquia. Ou seja, a igreja passando perseguição, enfrentando morte. Diz ali no capítulo 12, verso 2, 1 e 2, naquela mesma ocasião o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Ah, meus queridos, que dor a igreja sentiu nesse tempo. Que dor a igreja sentiu nesse tempo. Pensando numa proporção menor, eu acredito, queridos, que se eu fosse assassinado por pregar o Evangelho, a Igreja Batista Novo Mundo iria chorar a perda do pastor. Eu espero que sim, né? Eu acredito que sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, naquele tempo, a igreja perdeu o seu líder, um dos seus líderes. Nossa, o pastor está se comparando a Tiago, irmão de João. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que numa proporção bem diferente, só para você entender um pouco a dimensão do que representou a morte de Tiago para aquele tempo. A igreja estava começando, estava crescendo. Tiago, irmão de João, era um dos principais. E ela perde um dos principais líderes. Espero que a ilustração não dificulte a sua compreensão. O
que eu quero dizer, queridos, é que quando perdemos pessoas próximas a nós, pessoas que estão mais caminhando conosco, nós sofremos mais, obviamente, do que alguém que está distante. Você pode receber, e assim como recebemos a notícia de muitos cristãos sendo mortos em países onde a perseguição é severa, é dura, mas não tem o mesmo impacto, a não ser que alguns daqueles cristãos fossem membro da sua família. Quando a notícia tem nome e sobrenome, a dor é maior. O que eu quero dizer, queridos, é que assim foi no passado, assim é no presente, e não será diferente no amanhã. Por isso nós precisamos nos unir. Por isso, meus queridos, nós precisamos nos unir nas adversidades. A igreja estava unida nas adversidades. Mesmo sob perseguição, mesmo sob severa provação, eles não desistiram. Eles continuaram. Eles serviram ao Senhor até o último fôlego das suas vidas. Milhares de cristãos morreram por causa da fé em Cristo Jesus. Milhares de pessoas hoje também sofrem, mas nós precisamos descansar e confiar no Senhor, sabendo, amados, que Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos fortalece. E isso tudo faz nos lembrar também da palavra de Paulo, dizendo: eis que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver hoje para Cristo, por Cristo, Cristo em mim. E se Ele nos chamar, é lucro para aquele que se encontrará com o Senhor no céu. Unidade nas adversidades, falei de perseguições, falei de mortes. Eu quero falar de uma outra situação. Diz lá no versículo 27, naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágapo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. Ah, meus irmãos, olha só, a igreja naquele tempo passou perseguição, luto, e não foi pouco. A igreja hoje enfrenta perseguição, enfrenta lutos. A igreja naquele tempo enfrentou escassez, fome na terra, desequilíbrio econômico. Percebe? A crise voltará. De um jeito ou de outro, os processos são cíclicos. A história é cíclica. Precisamos estimular o nosso pensamento para deixarmos de ter aquele pensamento horizontal, aquele pensamento grego onde tem começo, meio e fim, e olharmos para a história bíblica que é cíclica, é em espiral. A história vai sendo desencadeada e ela vai acontecendo. O pensamento hebraico, a língua hebraica, o Antigo Testamento, ele precisa ser interpretado dessa forma. É por isso que você vai encontrar muitas repetições lá no Antigo Testamento. Porque as repetições, elas estão justamente mostrando o seguinte: hoje nós enfrentamos lutas, batalhas e dificuldades, então nós oramos, nós buscamos ao Senhor, Ele nos dá vitória. Amanhã enfrentamos batalhas, dificuldades, oramos ao Senhor, Ele nos dá vitória. Depois de amanhã, enfrentamos dificuldades, oramos e o Senhor nos dá vitória, Ele nos sustenta. Então veja, não é uma linha retilínea, não é uma linha totalmente plana. É um processo de altos e baixos. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque ela é cíclica. Você entende isso? Então significa o seguinte, meus queridos: ontem Deus te sustentou. Eu pergunto para você hoje, agora, nesse momento, você pôde tomar o seu café da manhã? Você saiu de uma cama confortável? Ontem você teve comida em casa? Ontem à noite, sabadão,
Quem sabe aquela pizza, depois daquele culto abençoado da juventude, oh, coisa linda que aconteceu ontem. Deus não sustentou você ontem? Ontem Deus sustentou você? Ano passado? Ano retrasado? 5 anos atrás? 10 anos atrás? É verdade, eu contei a história da minha família, que lá no passado tivemos dificuldades, mas o Senhor sustentou, nós tínhamos o que comer. Amados, entendamos que nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer na fé. E, em vez de nos unirmos, ficarmos nos dividindo por causa deste ou daquele, desta ou daquela, dessa ideia ou dessa ideia, queridos, isso é o que o diabo deseja. O diabo deseja desestabilizar a igreja. O diabo deseja desestabilizar as famílias. Em tempos difíceis, a família tem que se unir mais. Não é hora para casal entrar em briga. Não é hora para entrarmos em pé de guerra. Não é hora, na verdade, nunca é hora. Mas principalmente agora. Agora nós precisamos nos unir. O marido precisa se unir à esposa, a esposa ao marido. Os filhos se unirem com os pais com os filhos. Precisamos fazer combinados, precisamos fazer alinhamentos. Não é tempo de briga, não é tempo de desunião, não é tempo de dividir forças, não é tempo, meus irmãos. É tempo de unidade, é tempo de congraçamento, é tempo de comunhão, é tempo de união em oração. Unidade nas adversidades. Em segundo e último lugar, apenas 2 aspectos que eu quero considerar para nós hoje aqui. Além de unidade nas adversidades, nós precisamos ter unidade nos propósitos. Propósito de profetizar ao mundo. Por que eu escolhi a palavra profetizar ao mundo? Porque nós encontramos presente lá em Atos 8:1, dizendo que aqueles que foram dispersos foram anunciando a palavra. A palavra precisa ser anunciada profeticamente. O que é anunciar profeticamente? É uma palavra que vem do céu, é uma palavra que vem de Deus. Não é palavra de homens, é palavra que vem do Espírito. A palavra de Deus nos diz no verso 27, que naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles chamado Ágabo, indicou pelo Espírito. E aqui aparece a palavra Espírito com letra maiúscula, ou seja, não era o Espírito dele, era o Espírito de Deus. Indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Ele anunciou como um profeta de Deus, um homem de Deus. O mundo precisa de homens e mulheres de Deus. O mundo precisa hoje de homens e mulheres de Deus que sejam referência de integridade, de ética, de conduta. Não por causa do que eles em si possam fazer, mas por causa do que Deus faz por intermédio deles. Não é o nosso nome a ser exaltado, é o nome de Jesus a ser destacado. E quando isso acontece, nós somos apenas instrumentos. Mas o profeta precisa estar submisso ao Espírito. A palavra de Deus nos diz que o Espírito do profeta está sujeito ao Espírito. Hoje você está abrindo a sua boca para profetizar o quê? Ah não, só tem que profetizar coisa boa. É interessante que é muito comum a gente ouvir profecias aí na televisão, no YouTube, dizendo assim, o Brasil vai melhorar. Irmãos, misericórdia. Eu já não sei quanto tempo eu estou ouvindo dizer que o Brasil vai melhorar. O Brasil vai melhorar. Não, porque vai resolver, vai melhorar. Eu creio sim que nós precisamos declarar aquilo que cremos e isso se manifesta, isso acontece. O que eu estou dizendo, meus queridos, é que nós não podemos ser profetas só
daquilo que é legal, daquilo que é bom. Eu não posso ser profeta de caixinha de promessa. Eu preciso ser profeta que anuncia a palavra e que, se necessário for, denuncia o pecado, denuncia a corrupção, denuncia o erro, denuncia as distorções, a injustiça. Precisamos ser voz profética para a nação, não só para trazer afago e dizer para as pessoas: Deus é bom, sim, Deus é bom, e quando anunciamos que Ele é bom, Ele é justo e Ele age com bondade, justiça e misericórdia, mas Ele também atua permitindo que haja tratamento, que haja cura, que haja salvação. Precisamos ter unidade nos propósitos, unidade na pregação da palavra, unidade na ação profética. Você, marido, precisa ser um profeta na sua casa. Você, mãe, precisa ser uma profeta na vida dos seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de profetizar sobre a vida dos seus filhos. O que você tem profetizado? Sim, bênção, salvação, mas também anuncie e mostre para eles o caminho a ser seguido, e mostre também o seguinte: e olha, esse é o caminho que Deus nos dá, nos mostra e orienta. Se nos desviarmos, haverão consequências. Não é que Deus está lá preocupado e querendo punir todo mundo. É que existe um princípio. A obediência nos leva a níveis mais profundos de comunhão, intimidade e de adoração. E a desobediência leva-nos para longe disso. Precisamos estar unidos no propósito de pregar a palavra, no propósito de instruir as pessoas. Diz ali no versículo 26, que tendo achado, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente. A igreja precisa ter o papel de instrução. A partir de junho, meus irmãos, nós estamos estudando mecanismos, além dos cultos da igreja, das programações da igreja. Estamos ainda avaliando como será a possibilidade de retorno presencial, mas nós não vamos, meus irmãos, mesmo retornando com os cultos presenciais, parcialmente, paulatinamente, conforme for possível, nós iremos, meus irmãos, também continuar produzindo material online, instruindo, fazendo escola bíblica discipuladora, também online. Precisamos instruir o nosso povo. E eu fecho nesse momento destacando algo muito importante. Nos diz o versículo 29 e 30, que a igreja estava unida no propósito de pregar, como eu mencionei, de profetizar, mas ela também estava unida em qual propósito? Eu vou ler o texto e você responde aí. Atos 11, verso 29. Os discípulos, cada um conforme suas posses. Presta bem nisso. Presta bem atenção nisso. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda, oferta, aos irmãos que habitavam na Judéia. Precisamos nos unir no propósito de socorrer aqueles que necessitam. Cada um de acordo com as suas posses. Meus queridos, eu fico impressionado com alguns irmãos e irmãs da nossa igreja, com a generosidade que esse povo tem. Por uma questão ética e por cuidado com eles, eu não vou dizer seus nomes, mas existem algumas famílias, alguns irmãos e irmãs aqui na igreja, que são extremamente generosos. O dom da generosidade tem nos abençoado, inclusive, através da vida deles. Nossa igreja tem sido abençoada. Existe um irmão da nossa igreja que mensalmente ele faz um contato comigo, perguntando: pastor, quem está precisando de ajuda? Irmãos, que alegria saber disso. Que bênção. E não é algo que a gente fique o tempo todo pedindo. Os irmãos sabem como é o nosso procedimento. Nós somos criteriosos, nós não ficamos falando de dinheiro como se vê em alguns lugares aí, e isso não vem em questão agora. Mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos entender sim,
que o bolso também tem que se converter. Uma expressão inadequada, mas é para justamente entender, meus queridos, que tem muita gente que acha que ama a Deus, que serve a Deus, mas que dinheiro não tem nada a ver com Deus. É um erro. Dinheiro é assunto espiritual. E quando eu entendo que dinheiro é assunto espiritual e eu oferto, aquela expressão bíblica é totalmente correta, justamente por ser bíblica. Nós estamos semeando na vida das pessoas. E aí Paulo vai dizer, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas não é uma matemática que diz assim, eu dei 10 reais, eu vou receber 100 reais amanhã na minha conta. Não é isso. Ao passo que eu oferto de acordo com as minhas posses, que pode ser 10, pode ser 100, pode ser 10 mil, por que não 100 mil? É de acordo com as suas posses. Se eu abençoo, se eu oferto, se eu participo, nós, queridos, como igreja, podemos atender aqueles que necessitam, aqueles que precisam também serem supridos nas suas necessidades. Se estivermos unidos no propósito de pregar a palavra, com seriedade, como temos procurado fazer, se permanecermos, meus irmãos, unidos no propósito de socorrer aqueles que necessitam, Deus tem nos abençoado. No raio de ação da igreja, no raio de ação de famílias conectadas às famílias da nossa igreja, graças a Deus, para a glória dele, pela bondade de muitas pessoas, temos abençoado, graças a Deus e glórias a Deus, muitas pessoas. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos abençoe, para que possamos, meus queridos, permanecer unidos, porque unidos nós vamos superar. Unidos nós vamos superar. Nós vamos orar agora, vamos adorar ao Senhor com uma canção. E eu quero convidar você, enquanto nós cantamos essa canção, você pode cantar também, deve cantar, faça isso com o seu coração. Mas você também pode agora compartilhar motivos de oração, por você ou por pessoas que você conhece. E nós vamos orar logo após o final do culto. O pastor Daniel Cristo estará intercedendo, estará clamando a misericórdia do Senhor sobre estas situações, sobre estas necessidades. Logo após a canção eu vou orar também. E depois teremos um último momento, onde nós vamos orar pelos pedidos que foram compartilhados nessa manhã. Você também pode escrever ali no chat: eu estou tomando uma decisão, a decisão de me unir a uma igreja. Eu quero me unir à IBNM, Igreja Batista Novo Mundo. Se você não sabe, é por causa do nome do bairro onde nós estamos, Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Eu quero estar conectado a uma igreja. Eu quero dizer para você que nos acompanha hoje por meio desse culto online, você hoje que não está vinculado a nenhuma igreja, se por alguma razão você já é membro de alguma igreja e está passeando aí conosco, nos visitando hoje, assistindo o nosso culto, claro, você é muito bem-vindo, mas eu fico feliz que você tem uma igreja. Então, se una ao seu pastor, se una à liderança da igreja, se una com a sua igreja, oferte na sua igreja, dizime na sua igreja local. Mas se você não tem ainda uma igreja, se você não está vinculado a uma igreja, nós estamos de braços abertos, porque unidos nós vamos superar, unidos nós vamos avançar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Adore a Ele nessa hora. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o
Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nessa paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do ar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é meu, Ele é meu único Senhor e Salvador. Também é o seu. Jesus não quer apenas fazer parte da sua vida. Muitas vezes fomos ensinados de um modo errado, equivocado. E sem noção, muitas pessoas ensinaram que basta ser religioso. E a palavra religioso acabou se configurando em uma palavra mágica. A fulano é religioso.
ciclano é religioso. Sem julgar, sem querer entrar por esse mérito, que eu quero dizer é que não basta ser religioso. Jesus nos chama não para uma religião, Jesus nos chama para a comunhão, a unidade do corpo de Cristo. Não caminhe mais sozinho. Você, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos dará a bênção de nos reencontrarmos. Dentre algumas semanas estaremos juntos de novo. Assim que for possível, nós vamos nos abraçar, nós vamos nos alegrar, nós vamos ter comunhão. Os nossos pequenos grupos, os pequenos grupos multiplicadores nas casas vão poder se reunir novamente. Vai ter aqueles momentos de comunhão tão agradáveis. Mas eu quero convidar você que está afastado da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, você que não entende bem o que é ser conectado a uma igreja. Eu não estou convidando você para ser conectado à instituição, a uma instituição, mas à dimensão do corpo de Cristo de modo local. Mesmo que nesse tempo seja necessário a interação online, que nós possamos ser um com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa hora pedindo a Deus que o Senhor nos desperte, ó Pai, como igreja, para que estejamos unidos de propósitos, unidos no propósito de pregar e anunciar a Tua palavra, unidos no propósito de atender aquele mais necessitado, unidos no propósito, a Deus, de sermos igreja, corpo de Cristo, unidos nas adversidades, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, unidos, porque unidos nós vamos superar qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer crise, porque o Senhor é quem nos sustenta, e a Ti rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor.